Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panciari. Nós estamos voltando hoje, depois de uma breve interrupção aqui nos nossos encontros semanais, férias de julho. Precisamos dar uma paradinha para reorganizar as coisas, reorganizar as leituras, mas agora estamos de volta, comecinho de agosto. Vamos retomar os nossos encontros aqui. E se você está chegando agora e quiser prestigiar o canal Literatura Sem Fronteiras, se você está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canal Literatura Sem Fronteiras, basta você ir abaixo, tem um botãozinho de inscreva. Se você clicar nesse canal, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, você será automaticamente lembrado. E nós estamos voltando então para ir em busca do tempo perdido, como eu prometi antes do nosso pequeno recesso. Essa primeira aula do mês de agosto vai ser destinada, então, a um dos maiores escritores franceses de todos os tempos, cujo nome era Valentin Louis Georges Eugênio Marcel Proust. Um escritor tão grande quanto o seu nome, com um nome tão grande quanto a qualidade de Marcel Proust. Hoje nós vamos falar, então, do clássico, o clássico Em Busca do Tempo Perdido, uma obra composta por 7 livros, quase 3.000 páginas, leitura de fôlego, mas não se preocupe, não se apavore. Eu acho que a gente tem assim, todo o tempo do mundo para Em Busca do Tempo Perdido, é uma questão pessoal, e é óbvio que você não precisa ter lido a obra inteira de Proust para assistir essa videoaula. E o que eu pretendo aqui, obviamente, não é esgotar o tema. Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, é tema para um curso de mestrado ou mesmo para um curso de doutorado. Nós vamos tentar resumir nessa videoaula de hoje quem foi o autor, como é que é a sua obra, e um pequeno resumo e uma pequena orientação para você que está disposto a ir em busca do tempo perdido ou que quer conhecer e começar a se programar para fazer essas leituras. Eu devo dizer que eu dediquei 2 anos de leitura. Eu comecei a ler Proust efetivamente. Quando eu digo ler efetivamente, não uma leitura diletante, mas uma leitura profissional para entender, para depois poder ter essa conversa com vocês. Eu comecei lá no finzinho de 2019, começo de 2020, aproveitei o fato da pandemia ter me obrigado a ficar recluso dentro de casa e fiz uma agenda, Claro, eu não podia ler só Proust, eu tinha que ler outras coisas, mas eu me programei então e foram 2 anos de estudo, de leitura sobre essa grande obra desse escritor francês do século XIX que eu quero dividir com vocês hoje. Tranquilo? Bom, antes de falar de Marcel Proust, eu queria dizer para vocês que, atendendo aí a inúmeros pedidos, cartas e telefonemas que eu recebi sobre cursos que eu poderia dar. E o canal Literatura Sem Fronteira, então, dá um passo à frente e, a partir de setembro, nós vamos iniciar videocursos sobre literatura. Eu montei 2 plataformas para dar esses cursos. São cursos de 1 mês de duração, dividido em 4 aulas semanais, e vão acontecer a partir de setembro. O primeiro curso que eu vou ministrar chama-se João Guimarães Rosa, e a obra de João Guimarães, sobretudo, Grande Sertão Veredas. Vai ser um curso que eu vou dar durante serão 4 aulas, 4 semanas, no mês de setembro. Esses cursos terão duas datas, se você quiser participar, quiser dar o prazer de ser meu aluno nesse curso. Um vai ser feito à noite, um dia a ser combinado com o grupo, e o outro no sábado à tarde. Então tem a opção de sábado à tarde e um dia da semana à noite. E como é que você faz para participar? São cursos de turma muito enxuta, serão no máximo 6 pessoas, eu, professor, e mais 6 alunos, através do Google Meet, Então vai ser
através de vídeo aulas. Vai passar aqui agora um e-mail próprio para isso, que chama literatura-sem-fronteiras@gmail.com, literatura-sem-fronteiras@gmail.com. Você entra em contato comigo através desse e-mail, dizendo que você quer participar, e eu mando todos os detalhes para você e o link, então, para no dia você interagir comigo nessa aula sobre Grande Sertão Veredas e Guimarães Rosa. Vai ser um custo bastante baixozinho, quase simbólico, apenas para pagar os custos da produção e o tempo, né, que eu levei para preparar esse curso, muito baratinho mesmo. São 4 aulas, uma por semana durante o mês de setembro. Então, esse é de uma plataforma. A outra é o que nós chamamos, os poderes chamam de um curso ad hoc. Se você ou um grupo de no máximo 6 pessoas quiser ter uma aula de introdução à literatura, um autor específico, um romance específico, você também escreve para mim aqui neste e-mail, literatura-sem-fronteiras@gmail.com, dizendo quantas pessoas são, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 6, e que vocês estão interessados então no autor tal, no livro tal, ou introdução à literatura, ou ainda, se você for fazer o Enem está chegando aí, daqui a pouco o Enem vai divulgar a lista dos livros de leitura obrigatória, eu também monto um curso ad hoc para quem vai fazer o Enem, especificamente sobre os livros que cairão na prova deste ano. Então, basta que você mande um e-mail para mim, ou através do Zap, também está aparecendo aí o meu WhatsApp, você se comunica comigo, eu mando todos os detalhes, mando o link para você acessar a videoaula, as datas, lembre-se, pode ser durante a semana à noite, ou no sábado à tarde, e o valor que é bem baratinho mesmo, para todo mundo que quiser fazer, possa participar desses grupos. Então, começa em setembro. Não deixe de entrar em contato comigo para agendar sua participação no curso sobre João Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas, ou no curso ad hoc, se você preferir. Tranquilo? Beleza? Bom, então hoje nós vamos falar sobre este cidadão aqui, né? Nosso querido, né? Um dos mais importantes escritores franceses de todo o tempo, Marcel Proust. Marcel Proust, que nasceu no dia 10 de julho de 1871 e faleceu em Paris no dia 18 de novembro de 1922. Ele morreu de bronquite aos 51 anos de idade. Escritor profícuo, dedicou a vida inteira, a maior parte da sua vida, para escrever então esse romance caudaloso, essa obra caudalosa que se chama Em Busca do Tempo Perdido. E é sobre isso então que nós vamos bater uma bola, trocar uma ideia. Como eu disse, eu não pretendo esgotar o tema, é óbvio. Em Busca do Tempo Perdido é tema, como eu disse, para um curso de mestrado ou de um doutorado, mas nós vamos tentar destrinchar um pouco e dar os caminhos, né, para você ir em busca do tempo perdido e dessa leitura muito, muito interessante que você não deve deixar de fazer, né? Inclusive você deve ter aí na sua listinha os 10 livros que eu devo ler antes de morrer. Não se esqueça de colocar então Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Tranquilo? Tá com tempo? Tá comigo? Vamos lá? C'est parti? Allons-y! Então, vamos lá? Vamos falar hoje então sobre Valentin Louis Georges Eugênio Marcel Proust. Sem sombra de dúvida, um dos mais importantes autores franceses de todos os tempos. Ele nasceu na cidade de Antouilly no dia 10 de julho de 1871 e faleceu em Paris no dia 18 de novembro de 1922. Ele era filho de um professor de medicina chamado Adrien Proust e de Jeanne Weil, que era de origem alsaciana e judaica. Ele era filho de uma família abastada, o que lhe deu tranquilidade e recursos para dedicar a sua vida
a escrita desse romance caudaloso sobre o qual nós vamos nos debruçar um bocadinho aqui. Ele estudou no Liceu Condorcet e depois ele serviu o exército francês até 1889, aos 19 anos de idade. Na volta, Proust frequentou a Escola Livre de Ciências Políticas, onde ele cursou as aulas do professor Albert Sorel, e depois ele fez a Sorbonne. Né? Ele dedicou-se para ganhar a vida, como eu disse, apesar de ser de uma família abastada, às traduções do inglês e escrevia artigos sobre a sociedade local para o jornal Le Figaro. Né? Nesta época, enquanto ele trabalhava para o Figaro, ele escreveu Os Prazeres do Dia, que é um pequeno livro de contos e poemas, e ele nos deixou, né? Faleceu de bronquite aos 51 anos de idade. Morreu bastante jovem, Marcel Proust. Bom, mas antes de começar a falar sobre Em Busca do Tempo Perdido, eu separei um livrinho aqui que eu gosto muito, que se chama Marcel Proust sobre a leitura. Esse pequeno livro, né? Esse pequeno ensaio aqui, na verdade, ele era Marcel Proust escreveu como prefácio, em 1905, para uma publicação do livro de Cézanne Lélys, de John Ruskin. O livro chama Cézanne et Lélys, de uma pessoa que ele admirava muito, que era o John Ruskin. Mas depois um editor achou o prefácio tão bom que ele resolveu publicar como um ensaio. Né? E esse ensaio, então, foi dedicado à senhora Princesa Alexandre de Caramanchê, cujas noites de Florence seriam noites em Florence teriam deliciado Ruskin. Dedico respeitosamente, como uma homenagem de minha profunda admiração, essas páginas que recolhi porque elas lhe agradaram. Né? Então ele começa assim. Dá licença de eu ler um bocadinho aqui só para você, um trechinho curto, abre aspas. Talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Era como se tudo aquilo que para os outros o transformava em dias cheios, nós desprezássemos como um obstáculo vulgar ao prazer divino. O convite de um amigo para um jogo exatamente na passagem mais interessante, a abelha ou o raio de sol que nos forçava a erguer os olhos da página ou a mudar de lugar, a merenda que nos obrigavam a levar e que deixávamos de lado intocada sobre o banco, enquanto sobre nossa cabeça o sol empalidecia no céu azul, o jantar que nos fazia voltar para casa e em cujo fim não deixávamos de pensar para, logo em seguida, poder terminar o capítulo interrompido. Tudo isso que a leitura nos fazia perceber apenas como inconveniência. Então ele vai nessa toada assim, né, falando sobre os prazeres da leitura no verão, nas férias, ou o tempo que ele lamentava gastar com os amigos jogando, que seria muito mais proveitoso para ele terminar um capítulo do livro que ele estava lendo. Bom, e aí, lá pelo meio do livro, eu separei umas coisinhas aqui, onde ele diz assim: os limites de seu papel derivam da natureza de suas virtudes. Né? E essas virtudes é ainda as leituras de infância que vão me perguntar em que consistem. Esse livro que vocês me viram lendo há pouco, perto da lareira, na sala do jantar, em meu quarto, no fundo de uma poltrona, como um encontro para a cabeça revestido de crochê, e durante horas e horas depois do almoço, sob os nogueirais e os espinheiros brancos do parque, onde todos os sopros dos campos infinitos vinham de tão longe brincar silenciosamente perto de mim, estendendo sem dizer palavra as minhas narinas extraídas, o odor dos trevos e tal. Então é uma ode, né, que ele faz à leitura e sobre o prazer da literatura. O prazer da literatura e da leitura. Então esse livrinho pequenininho aqui, que você lê de uma enfiada só, ele tem 70 páginas, né? É uma edição da editora Pontes, que você deve encontrar
facilmente por aí. Marcel Proust, sobre a leitura. É uma introduçãozinha. Bom, Em Busca do Tempo Perdido, então. Do que se trata Em Busca do Tempo Perdido? Do Tempo Perdido é uma obra que foi escrita em 7 volumes. Marcel Proust escreveu esse livro entre os anos de 1908 e 1922, e ele foi publicado entre 1913 e 1927, ou seja, tem 2 livros que são publicações póstumas, né? Foram publicados após a morte de Proust. Então, só para que você se oriente, né? Esses livros são, como eu disse, são 7 volumes. Ele começa, o primeiro é O Caminho de Swan, de 1913, depois A Sombra das Raparigas em Flor, 1919, O Caminho de Guermantes, que foi publicado em 2 volumes entre 1921 e 1922, já próximo da morte de Proust. Sodoma e Gomorra é o quarto livro, também foi publicado em 2 volumes entre 21 e 22, em paralelo com O Caminho de Guermantes. Depois A Prisioneira, de 1923, né? E A Prisioneira, A Fugitiva, né? De 1927, e, por fim, O Tempo Reencontrado, como eu disse, uma publicação póstuma de 1927. Bom, e aí, professor, como é que eu faço para ler 7 volumes de Marcel Proust, que dão mais ou menos aí por volta de 3.000 páginas, ou seja, é uma leitura de fôlego. Como eu disse anteriormente, eu me programei e li durante 2 anos, eu comecei a ler no finalzinho de 2019, depois aproveitei a história da pandemia, onde eu fiquei recluso para ler, a leitura atenta, como não era a única leitura, eu tinha outras leituras para fazer, então foram esses 2 anos. Agora, é uma questão pessoal, né? Se você tem como objetivo ler Em Busca do Tempo Perdido, você saiba que são 7 volumes, né? Você pode se programar para ler um volume a cada 2 meses, um volume a cada 3 meses, programar e tirar, assim, um ano sabático para se dedicar a Em Busca do Tempo Perdido, pode ir lendo. Inclusive, você pode ler o primeiro, os terceiros. É importante seguir a ordem do Marcel Proust, porque isso tem a ver com as fases da vida. Lembrando que Em Busca do Tempo Perdido é um livro memórias, né? É um livro narrado na primeira pessoa, né? O protagonista, que por acaso se chama Marcel também. Então, ele vai a infância, a juventude, a vida adulta, depois a fase em que ele está doente, que ele sabe que ele não vai ter mais uma vida muito longa, onde está se programando, né, para a doença já o ataca. Então, é a história de uma existência onde esse escritor, né, o Marcel Proust, vai utilizar o tempo, a distância e a memória. E aqui nós temos a memória literal, né, onde ele vai buscar as suas reminiscências, a memória afetiva e também, né, claro, nessa passagem toda, acontecimentos políticos muito importantes, e sem sombra de dúvida o mais importante deles foi a Primeira Guerra Mundial, né? Proust vai retratar, né, em Busca do Tempo Perdido, a história da Primeira Guerra, casos como do julgamento Dreyfus, que eu vou falar um pouquinho mais amigo de aqui, e é isso. O objetivo de Proust com essa obra era atingir a substância de um tempo, né, para compreender a existência, né, a sua existência, né, a sua realidade escondida lá no subconsciente, e ele recua então para recuperar essas memórias. E aqui uma curiosidade, as traduções brasileiras, né? Gente de um gabarito, né? Gente muito gabaritada, traduziu Em Busca do Tempo Perdido para o português, e entre eles a gente teve o Mário Quintana, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, né? E nós temos depois, saiu uma edição francesa da editora Gallimard, em 1987, que tinha a pretensão, né, tem a pretensão de ser uma edição definitiva, sem sombra de dúvida, é a melhor edição da Gallimard, e ela foi traduzida para o português pelo crítico literário e poeta Fernando Pi.
que faleceu recentemente, ele faleceu em 2020. Então, se você é da Nova Fronteira, se você quiser começar, né, a sua leitura de Em Busca do Tempo Perdido, eu recomendo essa tradução do Fernando Pi, feito diretamente da edição francesa de 1987 da Gallimard. É a melhor, é a melhor. Claro que existem outras, existem muitas traduções, tal, pois que agora já caiu no domínio público, então tem muita coisa aí, tem PDF e tal. Mas como é uma leitura de fôlego, né, eu acho, sinceramente, me corrija se eu estiver enganado, me perdoe se eu estiver enganado, que não é uma leitura para você fazer em PDF ou fazer no Kindle, eu não sei. Eu acho que eu, por exemplo, não me daria bem, efetivamente. Eu acho que Proust merece, assim, sabe, uma boa poltrona, né? Merece, assim, uma dedicação mais efetiva, né? Concentração. Você vai precisar concentrar. Não é uma leitura fácil. Eu não quero desencorajá-lo, mas não é um livro que você possa vou levar esse livro para a praia e vou ler no fim de semana. Não vai conseguir fazer isso, infelizmente. Você deve se dedicar um tempo a ler. Porque, como eu disse, são 7 volumes, são mais de 3.000 páginas e requer muita atenção, porque não é uma leitura fácil, quase não há diálogos, é sempre o narrador na primeira pessoa, contando as histórias, e é assim que funciona, então, Em Busca do Tempo Perdido. Né? Então, Marcel Proust ele vai falar sobretudo da condição humana, a solidão. Solidão é um tema recorrente na voz desse narrador, do Marcel, a natureza do ser humano, mas ele também vai falar de temas muito candentes, muito pertinentes na época que ele escreveu o livro, que foi a Primeira Guerra Mundial, sobretudo os bombardeamentos alemães na cidade de Paris, né? E os pesadelos de um jovem narrador com essa sangrenta luta contra os alemães, e os alemães queriam o controle, né, de Combray, da região onde ele nasceu, onde Marcel Proust nasceu, e isso está bastante presente, então, nos primeiros volumes, Caminho de Suana, né, Raparigas em Flor, né, mas, para mim, particularmente, o que salta desse livro, né, o que fica do que passa, como diria Fernando Pessoa, é o papel da memória e o que vai percorrer, então, toda a obra nos 7 volumes. Né? Ele começa assim, com a morte do avô do narrador, né? E é centrada com uma riqueza de detalhes muito impressionantes durante a longa agonia do avô dele, da personagem, não do Marcel Proust, mas da personagem Marcel, né? As falhas da lembrança, porque afinal ele era criança quando o avô sofre essa doença, e ele vai viajar por essas memórias. Né? Lembre-se que esse narrador já é uma pessoa de idade, já é um adulto, mas ele começa lá atrás, narrando, né, as memórias, as reminiscências que ele tem do seu avô, da doença do avô, da agonia, e ele vai então nesta toada. Então, eu vou fazer para você aqui, né, nós vamos fazer aqui um resumo da publicação, né, para que você não se perca, se você quiser anotar, então vai ficar aqui gravadinho de qualquer maneira, que como eu disse, um caminho, né? Caminho para você não se perder aí na leitura e se orientar. Então, a concepção da história. Né? Então, o narrador, Marcel, na primeira pessoa, ele começa então no caminho de Swan. Swan é uma personagem, né? Então, aí a gente começa pelo mundo infantil do narrador, né? Ele rememora o tempo, o espaço familiar passado em Paris, em um povoadozinho lá chamado Combray. Né? São 2 ambientes, né? O ambiente de Guermantes, que depois vai ser tema de um livro, né? Que com o palácio, a vida mundana, né? Aquelas pessoas bem postas na Paris do século XIX, com seu
dolce far niente, né? E Swann, que é um homem mundano e tinha uns encontros amorosos com Odette. Marcel Proust vai falar muito sobre isso, sobre a questão, inclusive, da sexualidade, né? Depois, então, esse é o primeiro, né? Caminho de Swann. Ele vai contar a história efetivamente, do Sr. Swann, né? Ele, do ponto de vista de uma criança. Depois, o segundo volume é A Sombra das Raparigas em Flor, e aí ele vai falar da filha de Swann, com quem Marcel, né, o nosso narrador, tem a sua primeira experiência sentimental. Então ele se apaixona pela filha de Swann, que é Gilberte, e o seu aprendizado amoroso. Depois ele vai ter um caso, ele vai ter uma amante, né, chamada Albertine, e essa amante vai seguir pelos outros livros. Depois tem um livro específico, ela é amante dele, mas em um determinado momento da história ele resolve que ele quer se casar com a Albertine, né? Albertine é o grande amor da vida de Marcel, o narrador, e não o escritor Marcel Proust. Depois o terceiro livro é O Caminho de Guermantes. No terceiro volume, o jovem narrador ingressa no mundo fechado da aristocracia parisiense. Então aqui ele já despontou, né? Já tem a paixão dele lá por Albertine, e no terceiro volume, então, ele vai falar sobre os salões elegantes que eram frequentados pela nobreza, com a Marquesa de Guermantes, né? Madame de Villeparisis, vai ter um contato com Robert de Saint-Loup, né? Que é parente dos Guermantes, e o Robert de Saint-Loup tem um papel destacado nessa história, é um personagem que tem um papel bastante destacado, né? Depois vocês vão entender por quê. E tem o Barão de Charlus. O Barão de Charlus, esse é um homossexual assumido, né? Lembrando que Marcel Proust também era homossexual, e ele vai dar um grande destaque nessa história, a história da sexualidade e do homossexualismo na Paris do século XIX, quando ele escreve, então, Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é bastante importante, porque, como ele foi editado lá no auge da Primeira Guerra Mundial, os livros de Marcel Proust eram bastante editados, tinha muita revisão e tal, mas Sodoma e Gomorra é um livro mais cru. Eu acho que por falta de recursos ou falta de tempo hábil, não teve tantas pessoas, tantos revisores, né, o copydesk que se debruçaram sobre a obra, e ele sai, vamos dizer assim, com a versão nua e crua com a qual Marcel Proust a concebeu. Então é um livro mais detalhado, e ele vai falar então mais especificamente, mais detalhadamente, sobre a questão da homossexualidade na Paris no século XIX. Então ele tem aí na figura do Barão de Charlus, uma personagem que naquela época já era um homossexual assumido. Depois, o quarto livro é A Prisioneira. A prisioneira aqui, nesse caso, é a amante dele, a amante do Marcel, que é a Albertine, né? As paixões amorosas de alguns personagens, sobretudo o Barão de Charlus, que vive um tórrido romance com o violinista Morey, e o narrador, né? Marcel, que é apaixonado por Albertine. Como eu disse no dia anterior, a história das raparigas em flor, a sombra das raparigas em flor. Ele tem um namorico, né, com a filha de Swann, que é quem desperta ele para o mundo das paixões e do sexo, mas ele tem Albertine, então, amante, né? E num determinado momento ele vai para Paris e ele quer se casar com Albertine. Então o quarto volume é A Prisioneira, né? O narrador apaixonado, e a Albertine ela também mantinha um relacionamento homossexual. Ela mantinha uma relação homossexual com a senhorita de Vertu, né? E Marcel mostra então o seu desejo de casar com a Albertine, e ele a coloca quase como que prisioneira nesse pequeno apartamento que ele montou em Paris. Então esse é o quarto volume, A Prisioneira. Eu até tenho uma edição aqui dela para mostrar para você. Consegui A Prisioneira. A Prisioneira, ele tem... essa tradução que eu tenho aqui é do Manuel Bandeira.
É um livro que tem 370 páginas, é uma edição da Editora Globo. Eu acho que, como você encontra, se você não quiser comprar a edição completa, que for, como eu disse, lá da Nova Fronteira, com a produção diária da Gallimard, você pode comprar os exemplares à medida de suas possibilidades. Você encontra em sebo facilmente, é tranquilo, e esse que eu tenho aqui, então, é da Editora Globo, traduzido por Manuel Bandeira, é o quarto volume de Em Busca do Tempo Perdido. Depois, o quinto volume, como eu falei, então, é Sodoma e Gomorra, né? Aí o narrador, Marcel, ele viaja com Albertine para Paris, e aí é o sofrimento, ele vai contar um pouco do sofrimento do Barão de Charlus com as traições do seu namorado, Morrey, né? E desse pequeno apartamento onde eles pretendem manter lá Albertine para que ela deixe a sua condição de vida fácil, né? Vida fácil. E a história da amante, né? Ela tinha um relacionamento homossexual com uma senhorita. E depois, o sexto livro é A Fugitiva. Então, aqui dando um pequeno spoiler, A Fugitiva também é a história de Albertine, né? Que tenta sair desse pequeno apartamento, desse casulo em que Marcel a confinou. Então, no sexto volume, o narrador começa a avaliar, por meio da música, a arte como expressão suprema do ser humano. Ele vai dedicar muito tempo à história da música, né? A superação de seu amor por Albertine, que ao fim e ao cabo não quer se casar com ele, né? Que ela foge do apartamento em Paris, mas a paixão aumenta, e aí é um outro spoiler, né? Com a morte da mulher amada. Então, depois ele vai se dedicar a uma nova paixão, que é Gilberte, né? Que, no entanto, se casa, ela vai se casar com o Robert de Saint-Loup. Então, há umas histórias aí de encontros, desencontros, paixões desencontradas, amores desenfreados, relações homossexuais. O próprio Robert de Saint-Loup, que se casa com a Gilberte, também é um homossexual enrustido. Então, em Sodoma e Gomorra, Marcel Proust ele vai dar muito mais vazão, então, a essa história da sexualidade, aí não muito romanceada, como nos capítulos anteriores. Então, o sexto volume é A Fugitiva. E, por fim, então, depois, o sétimo volume, que é uma publicação póstuma, é O Tempo Redescoberto. Então, no último volume, o narrador passa muito tempo com Gilberte, né, infeliz com as traições do marido, né? De apaixonado, de namorado, o narrador passa a ser confidente da Gilberte, né? Então ele vai falando isso sobre as traições, as lembranças da infância, a memória, e aí então é o fim do caminho. Bom, então este é, em resumo, né, como eu disse, longe de querer esgotar o tema, é só um fio condutor. Né? Eu estou dando aqui para você um fio condutor para você se programar nessas leituras. Então são esses 7 volumes escritos ao longo de 20, quase 20 anos. Né? No último volume, né, que é O Tempo Encontrado, o narrador ele recua no tempo, então ele vai usar muito recursos de analepse, né, que é aquele termo grego que quer dizer ana, que é conta, e cronos, que é o tempo. Né? Então ele vai alternando as ordens e os eventos da história. Né? Então é uma história contada meio que em analepses, né? Que é recuar. Né? Se fosse no cinema, seria a história do flashback e do flash forward. Né? Ele vai atrás, volta à frente, então ele usa muito recurso de analepses para contar a história, e o narrador utiliza então muito os seus sentidos para a recordação. Ele vai usar os cheiros, os sons, as sensações táteis. O livro é muito isso. Por isso que eu digo, não é uma leitura fácil, não tem diálogos, né? O livro é mais narrado na memória, na primeira pessoa, as memórias do Marcel, e ele requer, então, bastante atenção, senão você abandona a leitura no meio, você fala, essa leitura está muito chata, não vou conseguir chegar, e você desiste. Então é preciso que você, caro leitor, seja um leitor, né,
persevere, né? Você tem que perseverar na leitura do Marcel Proust, porque senão você efetivamente não chega lá. Não quero desanimá-lo, não, mas eu quero botar os pés no chão e dizer que você vai precisar de tempo e dedicação e perseverança para ir do começo ao fim em busca do tempo perdido. Tranquilo? Vamos continuar? Tranquilo até aqui? Olá, estamos de volta então para concluir a nossa videoaula de hoje, falando sobre o grande escritor francês Marcel Proust. Você está chegando agora e não se inscreveu no nosso canal, peço que você vá lá abaixo agora, carregue naquele botãozinho de inscreva-se, assim toda vez que nós postarmos uma nova videoaula aqui, você será automaticamente lembrado e você não perde pitada. Eu sou Antônio Panciarelli, eu sou professor de literatura e crítica literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O canal Literatura Sem Fronteiras dedica-se exclusivamente a falar sobre literatura e literatura de qualidade. E nós estamos hoje, concluindo a aula sobre Marcel Proust. Como eu disse para você no começo, a questão da história, que Proust, ele vai, apesar de ser um livro, né, de memórias, de afetividade, de uma história de vida, ele vai falar sobre aspectos muito importantes, destaques da vida francesa no começo do século e, sobretudo, o acontecimento mais importante, que foi a Primeira Guerra Mundial, e ele vai falar, num dos livros, ele vai levantar a história do caso Dreyfus. Então, para você se situar, eu quero então contar um pouquinho para você o que foi o caso Dreyfus, um caso muito famoso na França no começo do século. Ele aconteceu mais precisamente no final do século XIX, em 1894. O capitão francês de origem judaica, Alfred Dreyfus, né, ele foi condenado à morte, foi condenado injustamente por ter entregue documentos secretos franceses para o Império Alemão. Essa era a acusação que pesava sobre ele, mas era uma acusação falsa, forjada, e isso causou uma polêmica muito grande na sociedade francesa entre os que defendiam a condenação do Dreyfus e os que eram contra a condenação do Dreyfus. Foi um caso que mobilizou a França, mobilizou a Europa inteira também, né? Inclusive criou-se ali um neologismo chamado Dreyfus, né? Dreyfus Cause, para as pessoas que defendiam a inocência do Dreyfus End, e tinha o anti-Dreyfus End, que era quem eram contra, quem era a favor da culpa. Então, tinham os Dreyfus End, que eram os defensores, e o anti-Dreyfus, que eram os que concordavam com essa acusação e com essa condenação do capitão Alfred Dreyfus. Então foi uma história que mobilizou e dividiu, né? Dividiu a sociedade parisiense, alguma coisa mais ou menos como está acontecendo no Brasil hoje, né? E há um livro muito famoso, né, que é um livro do Émile Zola, que chama J'accuse, Eu Acuso. Émile Zola editou uma série de artigos e de ensaios que ele escreveu, onde ele apontava todas as falhas, né, porque o julgamento do Dreyfus foi um julgamento pautado por muitas falhas, muitos erros judiciais, pistas objetivamente que eram pistas falsas, ou seja, foi um julgamento mais político do que um julgamento técnico, né? A origem judaica do Dreyfus também colaborou por isso, e Émile Zola escreveu então, esse livro que ficou famoso, que é J'accuse, Eu Acuso, né? Que é um livro que foi escrito em termos de perguntas e respostas, onde ele derrubava todos os argumentos e todos os fundamentos que levaram à acusação, à condenação e à morte do capitão Dreyfus. E Marcel Proust vai falar muito sobre isso no seu livro. Então, é o caso Dreyfus, que ficou muito famoso na Europa no começo, no final do século passado, começo desse século, né? Existe um livro, caso você tenha interesse, é um livro chamado Caso Dreyfus, Verdades e Lendas, é um livro do Alain Paget,
que é um professor de literatura francesa, que foi editado no Brasil pela editora Unicamp. Caso Dreyfus, Verdades e Lendas, de Alain Pagé. Bom, uma outra história, esse não tem nada a ver com questão policial, mas com questão política, mas com essa questão de literatura, que eu fui lá e pensei que eu dou um destaque aqui, que Proust vai falar, no terceiro, quarto volume, quando ele se dedica à história da cultura, da música e da literatura, ele vai falar de Fedra, Fedra, aquela tragédia grega, que foi escrita por de Hipólito, Hipólito de Eurípide, uma tragédia grega, e que também foi escrito por Sêneca. Fedra, ele vai contar a história da rainha da antiga Grécia, que se apaixona pelo seu enteado, por Hipólito, o filho de Teseu, e tentando lutar contra essa paixão avassaladora, Fedra então condena e expulsa Hipólito do reino de Atenas. Então existe um escritor francês chamado Racine, Jean Racine, ele vai recuperar a história da tragédia grega de Fedra, que se chamava Hipólito, foi escrita por Eurípides e por Sêneca também, e ele vai nomeá-la como Fedra. Então é a famosa Fedra de Racine, onde ele vai recontar essa história dessa tragédia, de Fedra, rainha de Atenas, mulher de Teseu, que se apaixona então pelo seu enteado. Então é a história do amor da madrasta pelo seu enteado Hipólito, e numa tentativa de se livrar desta paixão, ela manda o rapaz embora, expulsa ele do reino de Atenas. Lembrando, Teseu é o rei de Atenas, lembra, Teseu faz para a história da Odisseia, de Odisseu, Teseu quem manda Odisseu ir lá combater. Lembrando que Teseu foi quem derrotou o Minotauro, em seu labirinto. Isso tudo está lá na Odisseia, e Jean Racine então recupera isso e conta a sua história de Fedra, a qual Marcel, o personagem, depois que eu tenho perdido, dá muito destaque. Então, eu também destaquei aqui esta passagem de Fedra de Racine, se você quiser complementar a sua leitura. E uma outra leitura correlata que eu recomendo também, existe um crítico literário chamado Justin O'Brien. Ele escreveu um artigo interessante chamado, abre aspas, A Ambiguidade de Albertine. Albertine, a amante, a prisioneira e a fugitiva, como eu já falei para você aqui, notas sobre a transposição dos gêneros sexuais em Proust. Então ele defende a tese, como eu disse, todo mundo sabe, não estou cometendo inconfidência nenhuma, Proust era um autor homossexual. Ele vai retratar muito, dentro do livro Sodoma e Gomorra, a questão da homossexualidade parisiense no século XIX, e o professor Justin O'Brien ele defende a tese de que Proust colocou no feminino personagens que poderiam ter sido homens. Então ele fala assim, ambiguidade de Albertine, porque segundo ele, Albertine é uma transposição de Albert, seria no original Albert. Ele fala sobre os personagens femininos, que eram geralmente as amantes, Albertine, que era Albert, Gilberte, que devia ser Gilbert, e Andrea, que era André. Então ele diz que havia aí que Proust fez uma transposição dos gêneros sexuais, talvez para não ofender a sociedade conservadora da época e tal. E então, Justin O'Brien, se você tiver interesse de ler, chama-se um artigo chamado, abre aspas, A Ambiguidade de Albertine, notas sobre a transposição dos gêneros sexuais em Marcel Proust. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Bom, agora aquele momento, então, em que eu tento fazer... Espera só um minutinho, deixa eu me achar aqui. Me achando aqui.
Então, aquele momento em que eu tento fazer um link entre cinema de qualidade e literatura, literatura de qualidade e cinema. Eu destaco aqui, então, 3 filmes, se você quiser ver. O primeiro filme não é sobre o Tempo Perdido, mas é sobre o caso Dreyfus, que eu acabei de falar para você. Tem um filme do escritor polonês radicado em Paris, do cineasta polonês radicado em Paris, o Roman Polanski. Ele escreveu um filme, ele fez um filme em 2019, bastante recente, chamado O Oficial e o Espião, onde ele tenta, então, reconstruir a história do famoso caso Dreyfus. É um filme estrelado pelo ator que virou fetiche na França durante alguns anos atrás, né, que é o Jean Dujardin. Jean Dujardin é o astro de O Oficial e o Espião, do Roman Polanski, de 2019, se você tiver interesse. Agora, 2 filmes baseados na obra de Proust que eu destaquei aqui. Um é A Cativa, né? É um filme franco-belga da diretora Chantal Akerman. Foi feito no ano 2000 com Olivia Bonamy. Olivia Bonamy é a estrela aqui, então faz a protagonista, chamada A Cativa. Tá? E o outro filme, então, é O Tempo Reencontrado. O Tempo Reencontrado é um filme de 1999, é uma produção franco-ítalo-portuguesa, né? França, Itália e Portugal, dirigida pelo Raul Ruiz, né? E tem como protagonista o ator Marcelo Mazzarella, que faz o Marcel. Conta ainda com a participação luxuosa da grande e belíssima Catherine Deneuve e da Chiara Mastroianni, que faz então o papel da amante Albertine. Chama-se O Tempo Reencontrado, um filme de 1999, dirigido por Raul Ruiz, com Marcelo Mazzarella, Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni, se você tiver interesse de assistir. É isso aí. Então, gostou? Essa é a minha recomendação, então, sobre o cinema baseado na obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, com o qual a gente termina essa videoaula de hoje. Lembrando que se você chegou até aqui, então, aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha, né, se você gostou do nosso trabalho, para a gente continuar aqui com essas videoaulas. E lembrando, então, vai passar aqui agora de novo aquele e-mail e o zap, literatura sem fronteiras @gmail.com, e também está passando aí o número do WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo para agendar sua participação nos cursos que nós vamos ministrar a partir de setembro, só relembrando, são 2 cursos. Um é sobre João Guimarães Rosa, a obra de João Guimarães Rosa, sobretudo Grande Sertão Veredas. Esse curso vai ser ministrado em 4 videoaulas, através do Google Meet. São aulas, tem 2 opções, um dia da semana à noite, que a gente define esse dia de acordo com os participantes, e uma alternativa, então, é sábado à tarde. São 4 videoaulas, as aulas têm aproximadamente 1h30, 2 de duração. O preço é bastante baratinho. Você entra em contato comigo através do e-mail, através do zap. Eu te mando todas as informações, depois eu mando o link para você acessar a videoaula. Você pode fazer lá à noite ou no sábado à tarde. E a outra, então, é um curso ad hoc, onde eu faço um curso à medida da necessidade do participante. Pode ser 1 participante, 2, 3, 4, 5 ou até 6 participantes. Entra em contato comigo e fala, olha, nós temos interesse em tal autor, em tal obra, e a gente monta um curso específico para essa turma ou para uma pessoa em particular. É um curso ad hoc, que também pode ser feito ou um dia da semana à noite, ou num sábado à tarde, dependendo da disponibilidade do grupo. E tem ainda, então, a possibilidade, se você está se preparando para fazer o Enem, se você vai prestar o Enem esse ano que está aí nas portas, assim que o Enem, né, o INEP, divulgar a relação das leituras obrigatórias, você pode entrar em contato comigo também pelo e-mail zap, dizendo, olha, eu estou me preparando, vou fazer o Enem, eu queria fazer essas aulas sobre essa leitura.
eu cobro bem baratinho, os custos são apenas para cobrir aqui a produção e o tempo que eu despendo nessas videoaulas. Fique à vontade, eu espero contar com a sua prestigiosa participação e colaboração. Tranquilo? Se você chegou até aqui, quer dizer, deixar um comentáriozinho aqui embaixo, né? Vai lá, se você baixou, diz se você gostou, se você não gostou, o que você está achando, ou nem por isso. Pode descer o pau em mim, se você quiser, fique à vontade. Se quiser me escrever também para comentar sobre a videoaula de hoje ou dar alguma sugestão de temas ou de autores que eu não falei aqui, fique à vontade. Eu espero você no nosso próximo encontro, então. Boa leitura, se você vai começar a ler Proust ou se você vai retomar aquela leitura que você parou. Eu espero que dessa vez você chegue até o final e depois manda um recadinho para mim dizendo se você gostou ou não. Eu particularmente eu adorei. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.